Os 3 céus da Bíblia. Você já parou para pensar que existe muito mais além do que os seus olhos conseguem ver? Enquanto observamos o céu azul durante o dia, ou as estrelas cintilantes à noite, poucos sabem que a Bíblia descreve não apenas mas 3 céus distintos, cada um com um propósito específico e uma mensagem profunda. Mas por que quase ninguém fala sobre isso? Talvez porque compreender esses céus nos tira da zona de conforto e nos confronta com algo muito maior do que nós mesmos. Um Deus que governa dimensões visíveis e invisíveis. O primeiro céu, o céu físico e tangível. O primeiro céu é aquele que contemplamos todos os dias. É o firmamento azul que cobre a terra como um manto de proteção, onde vemos o sol, a lua e as estrelas. Quando o rei Davi escreveu: "Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos", ele se referia a esse céu físico, conforme está registrado no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Cada amanhecer é um lembrete de que Deus sustenta tudo com perfeição e ordem. A grandiosidade visível desse céu reflete a sabedoria do Criador. Além de sua beleza, o primeiro céu possui um propósito essencial: garantir a vida na terra. É nele que as nuvens se formam, trazendo a chuva que sacia o solo e permite o crescimento dos alimentos. No livro de Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8, a Bíblia nos mostra que Deus separou as águas e estabeleceu firmamentos, chamando-o de céu. Essa divisão foi essencial para a existência da vida. Esse primeiro céu é como um abraço constante de Deus sobre a humanidade. Mas ele não é apenas científico ou funcional, ele é profundamente espiritual. Quando olhamos para o alto, somos naturalmente levados a refletir sobre a majestade de Deus e sobre a nossa dependência dele. Jesus ensinou isso claramente ao dizer que as aves do céu não semeiam nem colhem, mas são alimentadas pelo Pai, conforme lemos no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 26. O céu nos lembra do cuidado divino em cada detalhe. Há algo curioso sobre o primeiro céu. Ele nos conecta ao infinito, mas ao mesmo tempo limita nossa visão. Podemos admirar as estrelas, mas não conseguimos enxergar além do que Deus permite. Essa limitação não é um acaso. É um convite à fé. Como está escrito na carta aos Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O primeiro céu é um convite à contemplação, à confiança e à gratidão. O segundo céu, a dimensão espiritual e as batalhas invisíveis. O segundo céu não é visível aos olhos humanos, mas sua influência é real e poderosa. É nele que ocorrem as batalhas espirituais entre forças do bem e do mal. A Bíblia nos alerta claramente sobre isso na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 12. Quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Esse céu é o palco onde anjos e demônios travam conflitos que impactam nossas vidas, nossas decisões e até mesmo nossas famílias. Embora invisível, essa dimensão se manifesta em nossa realidade diária. Cada pensamento, cada tentação e cada decisão moral possuem reflexos nesse segundo céu. No livro de Daniel, capítulo 10, é relatado que um anjo enviado por Deus foi impedido por uma autoridade espiritual maligna enquanto Daniel orava e jejuava. Isso nos mostra que muitas respostas de Deus passam por um campo de batalha espiritual antes de chegarem até nós. Aqui, nós temos um papel fundamental. Nossas orações não apenas sobem até Deus, mas também fortalecem as forças celestiais que lutam ao nosso favor. Jesus revelou isso quando disse a Pedro: "Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça." Conforme lemos no Evangelho de Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32. A oração é uma arma poderosa em meio às batalhas invisíveis. Esse segundo céu também nos alerta sobre a necessidade de vigilância espiritual. Ignorar essa dimensão é perigoso, pois o inimigo age nas sombras tentando nos afastar de Deus. No entanto, a Bíblia nos assegura, na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 37, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
O terceiro céu, a morada de Deus. O terceiro céu é o lugar mais sublime que podemos imaginar, é a morada de Deus. O apóstolo Paulo mencionou essa dimensão ao dizer que conheceu um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu, conforme registrado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Esse é o céu prometido àqueles que colocam sua fé em Jesus. A Bíblia descreve esse lugar como a Nova Jerusalém, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Uma cidade preparada como uma noiva para o seu noivo. É um lugar onde não há dor, tristeza ou morte. Onde o próprio Deus enxugará toda lágrima. Ali, a luz não vem do sol, mas da glória de Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. A presença de Deus é a essência desse céu. Não há necessidade de templo, pois o próprio Senhor habita no meio do seu povo. Como diz Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. Esse é o destino final daqueles que perseveram na fé. Entender os três céus muda completamente a forma como enxergamos a vida. Nossa luta diária não é apenas terrena. Nosso destino final não é aqui. A Bíblia nos chama a viver pela fé, e não apenas pelo que vemos, conforme ensina a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Hoje, Jesus continua batendo à porta do coração humano, como está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Se você crê nessa verdade, escreva nos comentários. Amém. E lembre-se, Deus tem um plano eterno para a sua vida.